Olá a todos e a todas, aqui é o pastor Renato Braz. Muito obrigado, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreva aí no meu canal, dê o seu like, ative o sininho, me ajude a fazer com que essa mensagem possa chegar a outras pessoas, tá bom? Então, vamos à ministração, vamos à palavra de Deus. Vamos ao que está escrito, Atos 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Em algumas versões diz torturar. Versículo 2. Primeiro ele matou a espada um dos discípulos de Jesus, o Tiago, irmão de João. Versículo 3. Isso agradou alguns judeus e Herodes então continuou a perseguição, mandando prender também a Pedro. E eram os dias de Asmos. Versículo 4 e 5. E havendo prendido Pedro, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E versículo 5. E Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou repetir. E Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pai, muito obrigado. Tua palavra está aberta e os nossos corações também. Senhor, mais uma vez eu te peço que o homem que é em mim diminua e que tu cresças em mim. Oh Pai, eu preciso da sua presença, da sua graça. Neste momento, mais uma vez eu te peço, me ajude. Toca na minha vida, toca na minha mente, toca na minha boca. Senhor, me dê sabedoria, entendimento, graça, e que eu possa transmitir aquilo que tu queres falar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos amigos e irmãos, existem situações e momentos que pensamos que não podemos fazer mais nada. Existem momentos na nossa vida que determinamos que é o fim, não dá mais, é impossível reverter o problema que eu estou vivendo, que eu estou passando. E talvez o jeito é esperar que tudo acabe. O texto que nós mencionamos nessa manhã diz que a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Nesse tempo, muitos cristãos congregavam ocultamente dentro das suas casas, nos lares, para orar e crescer e partilhar a mensagem do Evangelho e da graça de Deus. As pessoas se reuniam nas casas. E no texto que nós apresentamos nessa manhã, a igreja estava reunida em casa. Quando de repente todos são surpreendidos com a notícia da prisão do apóstolo Pedro. Ele foi preso por determinação do rei Herodes. Havia uma grande perseguição contra a igreja. Herodes já tinha matado um dos apóstolos, Tiago, irmão de João. E agora ele prende Pedro.
Páscoa, assim como Jesus o foi. A sua libertação, meus irmãos, seria humanamente impossível, porque ele estava guardado numa prisão, cercado por soldados. Talvez até para o apóstolo Pedro, esse seria de fato o seu fim, a sua morte, o fim de um ciclo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse não era o plano de Deus. Talvez você chegou aqui neste momento vivendo uma situação às vezes pessoal que parece que é o fim, mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, pode até parecer, mas talvez não seja esse o plano de Deus. Deus já tinha uma estratégia para tirar Pedro da prisão. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus tinha um plano na vida de Pedro, pois Pedro ainda seria muito útil ao ministério, e a gente que conhece a história da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós vamos perceber que ele foi um dos líderes, um dos pilares da igreja primitiva. Portanto, não poderia ser o fim. Deus tinha uma estratégia para tirar Pedro daquela prisão. E se alguém que poderia estar com o seu fim e com o seu ciclo encerrado, essa pessoa seria quem estava perseguindo a igreja. E neste caso era Herodes, e assim foi. Se você acompanhar esse texto bíblico e estudar alguns capítulos mais adiante, o perseguidor da igreja, nesse contexto aqui, que era o rei Herodes, alguns dias depois dessa prisão de Pedro, ele foi tomado por uma úlcera de estômago, e isso tirou a vida dele. E deixa eu te dizer uma coisa, se alguém então que estava perseguindo a igreja, essa pessoa que acabou sendo perseguida. Se a igreja precisava crescer e viver um tempo, ninguém poderia impedir. E se alguém tentasse impedir, esse seria o seu fim. Foi isso que aconteceu com o rei Herodes. Lá em casa, você pode acompanhar o triste fim que o rei Herodes teve ao perseguir a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando os amigos, quando os irmãos da igreja ficaram sabendo da prisão de Pedro, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, é aquilo que está no versículo 5. Acompanhe comigo. Ao saber da notícia que Pedro estava preso, e não é por algum crime que ele cometeu, simplesmente por causa da igreja. Olha só o que os seus irmãos faziam. Versículo 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a favor dele. A igreja fazia contínua oração a favor dele. E por causa da oração da igreja, e aqui eu posso acrescentar, por causa da vossa oração, os milagres podem acontecer. Eu quero destacar essa manhã 5 milagres que aconteceram dentro da prisão, que possibilitaram a libertação de Pedro daquela situação. O primeiro milagre está no versículo 7. O primeiro milagre que aconteceu dentro da prisão para libertar Pedro está no versículo 7. A palavra do Senhor diz que Deus enviou ajuda. Repita comigo. Deus enviou ajuda. Deus enviou ajuda. Deus enviou ajuda. Eu quero profetizar esta manhã sobre a sua vida esses 5 milagres. Primeiro, Deus vai enviar ajuda. Eu não sei o que você está vivendo,
E deixa eu te dizer uma coisa: quando Ele envia ajuda, Ele vai usar a vida de alguém. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser alguém de dentro de casa, pode ser alguém da igreja, mas Deus vai enviar ajuda. E se Ele não mandar ajuda através de uma pessoa humanamente impossível, deixa eu te dizer uma coisa: Ele vai enviar uma ajuda sobrenatural, Ele vai enviar um anjo. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que José, pai de Jesus, ele estava em dúvida de receber Maria. Puxa vida, essa história de gravidez, grávida pelo Espírito Santo, que história nebulosa. Ele estava em dúvida. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para convencer José, dizendo: José, tome Maria como a sua esposa, porque o que está gerado nela vem através do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, José. Não temas em tomar Maria como a sua esposa. Deus mandou um anjo. Deus mandou ajuda. A Bíblia diz que Elias estava depressivo, perseguido por Jezabel e Acabe, que diziam que iam matá-lo e destruí-lo. E ele então se refugia, segundo a Escritura, numa caverna. E ele então pede a morte. Ele está ali: Senhor, basta do sofrimento. E a Bíblia diz que Deus vai enviar um anjo que vai trazer uma palavra de confiança para ele, dizendo: levanta-te, Elias, levanta-te daí, porque há um longo caminho para você percorrer. E Deus ainda vai usar a sua vida, Deus ainda vai usar o seu ministério. E ele se levantou para cumprir o seu chamado, o seu ministério. Deus enviou um anjo, Deus enviou ajuda. E aqui Pedro está preso, encerrado na prisão, para ser morto em 1 ou 2 dias. E Deus então envia ajuda. Primeiro milagre: Deus vai enviar ajuda, viu? Deus vai enviar ajuda. Eu profetizo sobre a sua vida: Deus vai enviar ajuda. Seja humana, seja espiritual, Deus vai enviar ajuda. Segundo milagre que aconteceu naquela prisão também está no versículo 7. Ainda no versículo 7 diz que as algemas caíram, os grilhões caíram. E eu me pergunto aqui: Deus, mas por que precisava cair as algemas? Por que as algemas precisavam ser quebradas? Deixa eu te dizer uma coisa: as algemas precisam ser quebradas para que você possa sair da situação que você se encontra. Alguém algemado tem dificuldade de encontrar a saída, a porta. E Deus nessa manhã vai quebrar as algemas. Isso é espiritualmente. E enquanto eu estou pregando, em nome de Jesus, eu profetizo libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus vai quebrar as algemas para te possibilitar nesta manhã a sair daqui, encontrar a porta e a saída, em nome de Jesus. As algemas precisam cair. Se elas não caírem, você vai continuar no mesmo lugar, com as algemas na sua mão. Você não vai encontrar a luz de fora. Com as algemas na sua mão, você não vai encontrar saída. Deus nesta manhã está quebrando as algemas que te impedem de prosseguir, de caminhar, de sair do estado paralisado que você está. Deus vai quebrar as algemas.
Terceiro milagre que aconteceu dentro da prisão. Deus vai confundir os inimigos e até você mesmo. Capítulo 1, versículo 9. E saindo, Pedro seguiu o anjo. E Pedro não sabia se era real o que estava acontecendo, feito pelo anjo. Ele não tinha ideia se ele estava tendo alguma visão. Deixa eu te dizer uma coisa. O terceiro milagre que Deus vai fazer, e fez na vida de Pedro, e vai fazer na sua vida, Deus vai confundir os inimigos. E se calhar ele vai confundir a si mesmo. Porque o milagre que ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, nem você mesmo vai ter certeza se é verdadeiro, se é real. Pedro pensou que se tratasse de um sonho. Você vai ficar confundido, e as pessoas que te cercam também. As pessoas vão olhar para você e vai falar: mas como é que pode? Como é que pode? Essa pessoa tem tudo para ser destruída. Eu imaginava que era o fim. Eu imaginava que acabou. Eu imaginava que não seria mais possível. Como é que pode eles sobreviverem? Como é que pode? Como é que pode eles ainda estarem de pé? Como é que pode? Os inimigos vão ficarem confundidos com aquilo que Deus vai fazer na sua história. E até mesmo você. De repente vai olhar para si mesmo e falar: mas como é que pode? Como é que pode? Como é que eu saí dessa situação? Como é que pode? Meus queridos, na mente de Pedro era uma visão, mas só na mente, porque tudo que Deus estava fazendo era real. Deus estava livrando ele mesmo daquela situação. O quarto milagre que aconteceu dentro daquela prisão que libertou Pedro foi que, versículo 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Repare, a porta de ferro não é uma porta de madeira não, queridos. Não é uma porta de vidro, não. É uma porta de ferro. E ao chegarem à saída da cidade, a porta se abriu por si mesma. Sabe o que significa abrir por si mesma? A porta abriu instantaneamente. O quarto milagre que Deus fez na vida de Pedro naquela prisão para livrá-lo daquela situação, daquele problema, foi abrir as portas automaticamente. Se você crê e toma posse dessa palavra nesta manhã, deixa eu te dizer uma coisa: as portas vão abrir na sua vida por si mesma, de forma automática. Você vai ser surpreendido com as portas que se abrirão na sua frente. As portas se abrirão na sua vida profissional, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. As portas se abriram automaticamente por si mesma para Pedro. E o quinto milagre que aconteceu dentro da prisão, que possibilitaram a libertação de Pedro. Versículo 12 e 13. Pedro já está na rua.
Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e faziam o quê? Oravam. Ei, meu querido, esse é o poder da oração. Alguém que ora, a igreja que ora. Versículo 13. E batendo a Pedro a porta, uma menina chamada Rode saiu para escutar. O quinto milagre que Deus fez na vida de Pedro foi bater a porta. O milagre bateu a porta. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro eu falei que as portas se abrirão, não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes também o milagre baterá na sua porta. O milagre baterá na porta. A igreja estava reunida em casa, orando, intercedendo pela vida de Pedro. E quando eles oravam, segundo o texto bíblico, o milagre é o próprio Pedro, batia a porta. O milagre vai bater na sua porta, em nome de Jesus. Enquanto você ora, enquanto você intercede. Mas deixa eu fazer algumas considerações aqui para concluir. Saindo da prisão, para onde que Pedro foi? Aquilo que está no versículo 12. Ele foi à casa de Maria, aonde a igreja orava e intercedia pela vida dele. Pedro foi para a igreja. Não estou falando de um espaço físico de 4 paredes, mas eu estou falando de um lugar onde existem pessoas. A igreja são pessoas, e a igreja são pessoas que oram. E Pedro, ao receber os seus 5 milagres naquela prisão, ele foi para a casa de Maria, onde a igreja, as pessoas oravam e intercediam pela vida dele. Ou seja, ele foi no lugar certo. O que eu aprendo aqui? Que lição que eu tiro disso aqui? Muitas pessoas, quando recebem a oração, recebem o seu milagre, recebem a sua cura, recebem a sua prosperidade, o que eles fazem? Eles não voltam mais à igreja. É isso que é tudo que nós não podemos fazer. Não voltam mais. Lembra-se daqueles 10 leprosos? Só um voltou para agradecer a Jesus. Os outros 9 não voltaram. A ponto de Jesus se dirigir para aquele leproso que voltou e disse: mas olha aqui, não eram 10? Por que só você está diante de mim? Aonde estão os 9? Quando nós recebemos a bênção, quando nós recebemos os milagres, nós precisamos voltar aonde a igreja ora ou estava orando por nós. Quer um conselho? Quando os milagres acontecerem, volte ao lugar que Deus te designou. Volte para agradecer. Dê testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Se preciso for, faça um culto de gratidão a Deus. Tenha mais compromisso com Deus e com a igreja.
conflitos, divergências. Mas não me pergunte por quê. Porque Deus inseriu a igreja mais ou menos nessa situação. Quando Jesus disse que aonde estiverem 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é eu que estou ensinando, é o próprio Jesus que ensinou-nos a viver uma vida de comunidade. E deixa eu te dizer uma coisa, mesmo com todos os defeitos das pessoas, a igreja, a comunidade cristã ainda continua sendo o melhor lugar para estar. E Pedro então se juntou aos seus irmãos numa casa de Maria, atraído para onde os amigos e os irmãos estavam orando por ele. Deixa eu concluir uma coisa aqui então. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando ao chegar a este lugar nesta manhã, eu não sei qual é o cenário, se é de destruição, se é causa impossível, mas em nome de Jesus, eu concluo profetizando sobre a sua vida ao sair daqui nesta manhã, estes 5 milagres, Deus vai enviar ajuda. Grave isso, Deus vai enviar ajuda. Segundo milagre, as algemas vão cair. Talvez você chegou aqui preso, presa, sabe? Falando, pastor, eu estou com dificuldade de me movimentar. As algemas precisam cair. Isso é uma palavra de libertação. Eu estou pregando e libertando você. Não eu, mas a palavra que está sendo pregada, a palavra de Deus. Deus hoje vai remover as algemas, sabe? Para fazer você sair dessa mesmice, dessa posição que você parou e não consegue mais enxergar o horizonte. Deus vai te mostrar a saída. E por isso Ele precisa, e Ele, neste momento, pela palavra de Deus, está quebrando suas algemas. Os inimigos ficaram confundidos. Até você mesmo vai ter dificuldade para entender aquilo que Deus vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Até o momento você tem enfrentado portas fechadas em áreas específicas da sua vida. Pela palavra de Deus que está sendo pregada nesta manhã, Deus manda te dizer que as portas se abrirão por si mesmas. Sabe, você não vai precisar chutar a porta, quebrar a porta, arrombar a porta. Não! Surpreendentemente, você já entrou nos centros comerciais, que a porta abre automaticamente à medida que você se aproxima, mas é isso que Deus vai fazer na sua vida. E para concluir, milagre vai bater a sua porta. Não é a polícia, não é o agente de execução, não. É o próprio milagre, é o próprio Deus vai bater na sua porta. Falando, olha, toque. Tenho uma proposta para você. Uma proposta de trabalho. Sabe, você vai sair desse emprego, dessa situação, porque eu tenho uma promessa. Sabe, pode ser uma carta, pode ser um convite, sabe? Milagre bater na porta não precisa necessariamente ser alguém bater na porta, pode ser uma oportunidade. Milagre batendo na sua porta, está entendendo isso? É o que Deus vai fazer a partir de agora, pelos olhos da fé. Tome posse disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra que nos encoraja a prosseguir. Muito obrigado, Jesus.
que nós estamos vivendo um tempo difícil, humanamente difícil, politicamente difícil, financeiramente difícil. Senhor, e talvez alguns chegaram aqui pensando que é o fim, mas pela palavra que tem sido pregada nessa manhã, nós cremos nos milagres. Senhor, se o Senhor fez assim na vida de Pedro, o Senhor pode fazer na nossa vida. Senhor, e aqueles que tomam posse dessa palavra, Senhor, que o Senhor possa levá-los como uma semente, uma ponta de esperança no seu coração nesta manhã. Quero dar um recado para você que assistiu essa ministração aí na sua cidade. Procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Fale com os irmãos para que eles possam te receber, te acolher, ajudar no seu crescimento, no crescimento da sua fé. Tá bom? Faça isso, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.